Eu estou tão assim, repleto. A palavra certa seria gratidão, plenitude. É de ver como Deus vai pintando a nossa história, né? Um dia, 31 de maio de 2003, eu resolvi entregar o pincel na mão de Deus. Eu tomei uma decisão e falei assim: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais pintar a minha história. Eu queria que o Senhor conduzisse os meus caminhos. Eu quero entregar a minha casa, a minha família, e que o Senhor, por favor, termine esse quadro. Eu quero que o Senhor pinte essa história. E essa decisão fez toda a diferença, porque eu tirei das minhas mãos o controle de querer conduzir os meus caminhos. E comecei a confiar em algo que eu não via, mas que eu sentia. E Deus foi dando prova viva todos esses 21 anos. Ele nunca ficou ausente da minha vida, nenhum desses 21 anos andando comigo. Porque antes ele queria pintar, mas eu não deixava, sabe, Ricardo? Eu queria ter o controle, Ricardo. Eu queria contar que eu era bom. Eu queria confiar na força do meu braço e dizer que eu era capaz. Então eu olhava para o meu pai, eu olhava para o meu sogro, pessoas de bem, que toda a vida viveram para a família, que deram a vida pela família, e eu queria seguir o exemplo deles, mas eu não tinha força. Eu era fraco, pecador, imperfeito, infiel. Eu era perdido, sem Cristo. Mas aí Cristo se revelou para mim. Ele se apresentou para mim. E eu me rendi a esse amor. Continuei trilhando o meu caminho. De vez em quando eu quero puxar o pincel da mão de Deus. Mas aí a hora que eu lembro que Ele pode fazer muito melhor do que eu, vou lá e falo: Senhor, me perdoa, está aqui de volta. Todo dia eu preciso entregar o pincel na mão de Deus. Deus quer pintar a nossa história, irmãos. Ele é o pintor, Ele é o autor, Ele é o consumador. E isso é uma decisão. Então nessa manhã, eu quero dizer para Lala que você foi um presente que Deus trouxe para a minha vida. Quando eu te conheci, eu enxerguei o favor de Deus. Eu vi que eu podia ter uma pessoa que eu pudesse empenhar e entregar tudo que eu pudesse de melhor. E é o que eu procuro fazer todos os dias, Lala. Eu todo dia acordo e procuro ser uma pessoa melhor. Melhor do que eu já fui até agora. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu peco, que eu sou falho, que às vezes eu não consigo, que eu não consigo surpreender você, mas eu quero que você saiba que o meu desejo do meu coração é todo dia te fazer feliz, e a Rebeca também. Amém? E todos aqueles que Deus trouxe para andar com a gente. Se vocês puderem fazer o que a Rebeca falou, experimentar um pouquinho de ter uma comunhão conosco e andar um pouquinho com a gente, você vai entender o que Deus tem feito nesses 21 anos. Paulo Júnior, vem aqui, meu querido irmão. Esse homem é uma inspiração para mim. O Paulo Júnior, muita gente pensa que ele é pastor, mas eu quero falar que o Paulo Júnior, ele tem muitos adjetivos. Ele é um amigo, ele é um irmão, ele se posiciona como um pai. Nos momentos mais difíceis que eu já enfrentei, de dúvidas, ele me deu palavras de vida, palavras que me confrontaram como homem profundamente. Nunca vou esquecer, meu irmão,
os momentos que nós já experimentamos juntos e o tanto que você me afia a ser um homem melhor. Amém, Paulo Júnior? Meu amigo, vem cá, deixa eu tirar um beijo. Gente, o que é uma mulher virtuosa? A Lala trabalhou essa semana inteira, pôs todo mundo na palheta. Até o Enzo. Isso aqui é uma evolução. O pastor veio na palheta para nos combinar. O Enzo, Lala. Isso aqui é uma celebração. É ou não é verdade? É, ué. Se tinha uma coisa que o Enzo nunca andou antes de você, era na palheta. Agora o cara tá. Parabéns. Não. Aqui. Até o cunhado veio na palheta, rapaz. Não é fraca, não. Lá. Olha, eu vou te falar. Buscou lá no Pará. Valeu. Mandou o recado da professora, não mandou? Avisou, intimou, falou, ó, aqui, ó, todo mundo na palheta. Muito bom, graças a Deus. Uma alegria, né? Um privilégio. A gente quer aprender com esse momento, né? A gente não vem aqui procurando mensagens, pregações, estudos. Isso seria num outro ambiente. Aqui sempre é para promover um encontro de família e, como família, a gente poder sentar à mesa e repartir, aprender uns com os outros. Amém? Por exemplo, eu vou te dar uma dica hoje, porque hoje é um dia de você aprender um princípio fantástico. Às vezes, e porque tem tudo a ver com o que eu quero repartir. Se tem uma bodas, que se um dia você fala assim, o que é bodas de pérola mesmo? Você fala assim, não, bodas de pérola é bodas Enzo e Lala. Se tem uma bodas que vai marcar a história de vocês, que traduz a história de vocês, é bodas de pérola. E nós vamos entender por quê. Porque, por exemplo, bodas de pérola é aquela coisa assim que vem inesperadamente. Você pode encontrar quando você menos espera, né? De uma coisa assim. Ó, não é porque eles não estão gostando da mensagem, não é porque eles têm outro compromisso, tá bom? Cuidado. Às vezes você vai achar que é pretexto, fala, até o Marcão está indo embora com a Roberta, assim, ó, você fica aí, senão você vai errar na avaliação. Então, é o seguinte, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, aí alguém, assim, mais novo, né, porque mais novo que eu, a gente vai aprendendo, né, é uma pérola, vai aprender uma pérola aqui agora. Alguém mais novo que eu chegou para mim e, no intuito de me abençoar, falou assim para mim mais cedo, a hora que eu cheguei lá na porta, nossa, você está bonita, hein? Eu falei, ó, vou te explicar. Quando você encontra uma pessoa, não fala que ela está bonita, não. Porque quer dizer que a última vez que você encontrou com ela estava feia. Então você corre esse risco. Entendeu? Aí eu encontrei alguém mais maduro. Você vê, aí a pessoa vai ganhando conhecimento. Aí encontrei com o seu Melchior e ele virou para mim e falou assim, você está elegante, hein? Lá na porta eu encontrei um e falou assim para mim, você está bonita. Eu falei, ó, deixa eu te falar, da próxima você fala assim, você está elegante. Que aí você já promoveu um cara, porque eventualmente você pode estar meio desarrumado, mas não está feio. Amém? Não é isso? Isso tem tudo a ver com bodas de pérola. Sabia? Então eu queria ler com vocês 2 textos para a gente orar e abençoar essa casa. Amém? Graças a Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 13, que é um texto bastante conhecido. Mateus 13.
Jesus está fazendo algumas parábolas. Deixa eu explicar. Parábola não é uma fábula. Parábola não é uma história necessariamente inventada. Parábola é uma história contada que implica um aprendizado. E aí, às vezes as pessoas não percebem que tudo na nossa vida, tudo que acontece na sua vida como filho de Deus pode se tornar uma parábola. Não olhe para a sua vida e conte a sua vida como quem registra um acontecimento, mas aprenda a olhar para a sua própria vida como quem está contando uma parábola. Todo o Velho Testamento, o escritor de Hebreus diz que todo o Velho Testamento é uma parábola. Quando você não entende o caráter, a natureza parabólica dos seus acontecimentos, há uma tendência de você transformar eles numa lembrança boa ou ruim. E como certamente você vai ter mais lembranças ruins do que boas, há uma tendência de você não ter aprendido que todas as histórias na sua vida, agradáveis ou desagradáveis, podem se tornar boas desde que elas se tornem uma parábola. Glória a Deus, amado. Amém? Então não faça o registro histórico da sua vida, porque senão a conta não vai fechar. Transforme tudo aquilo que poderia ser uma lembrança em uma memória. O Jeremias quase morreu, o Jeremias quase desesperou da vida. O Jeremias chegou a achar que Deus estava mentindo para ele, porque ele estava transformando tudo em lembrança. E aí, na conta das lembranças, a contabilidade não fecha. Sua vida não vai fechar a conta se você acumular lembranças. Mas se você entender o que Deus queria ensinar e revelar através de cada acontecimento da sua vida, você vai ter um banco inesgotável de memória. Porque você vai ver que tudo que aconteceu na sua vida foram parábolas. Por que é uma parábola? Porque você lembra da antena parabólica? O que é uma antena parabólica? É uma antena reflexiva que reflete um sinal e torna ele possível de ser recebido e interpretado. Aleluia! Por isso que é parábola, por isso que a antena virou parabólica, porque a nossa vida nada mais é do que uma forma de produzir uma reflexão de um ensinamento que talvez direto matava você, mas sendo por reflexão ele vai construir você. Aleluia. Glória a Deus, amados. Pronto. Talvez agora você vai para sua casa e vai escrever suas memórias o quê? Parabólicas. Amém? Porque lá atrás você achou que Deus estava querendo te matar e na verdade ele estava querendo te ensinar. E através de você ensinar aos outros. Por isso a palavra de Deus diz: nunca se desespere com nenhum acontecimento que aconteceu com você. Todas as coisas, as tribulações que vieram à sua vida são para a vida e não para a morte. Mas se você contabilizar a sua vida apenas de forma histórica, isso vai matar você na forma de lembrança. Mas se você entender que Deus permitiu para, através de você, contar uma história da fidelidade de Deus, isso vai renovar você. Amém? Glória a Deus. Vocês vão entender daqui a pouco o que isso tem a ver com bodas de pérola. Amém? Graças a Deus. Então, isso é um aprendizado. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, então tenha por motivo de gozo o passar por várias tribulações, e não de lamento. Não murmure, presta atenção na sua própria história, não lamente, não murmure, os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Amém? E ele diz, porque naquilo que você for consolado,
você vai consolar outros. Glória a Deus. Então vamos ver lá. Diz assim, versículo 45. O reino dos céus, Mateus 13, 45. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém? Então esse homem é um negociante, ele é um comerciante. Mas ele deixou de ser o comerciante o dia que ele encontrou uma coisa que excedia o preço por conta do seu valor. Então, na vida, a gente é negociante até encontrar uma coisa que tenha valor. Porque o preço não é representativo do valor. O preço é substitutivo do valor. Na sua vida só tem preço aquilo que já não tem mais valor. Valor não é uma coisa de alto preço. Valor é aquilo que supera tudo o que tem preço. E aí, para falar de valor, Jesus escolheu o quê? Que coisa, rapaz. É interessante isso. Porque quando ele quer falar de resistência, quando ele quer falar de beleza, ele usa o ouro e o diamante. Onde é que a pérola entrou no inconsciente coletivo como uma joia? O que o ser humano viu na pérola que colocou a pérola na galeria das coisas valiosas? O que leva um homem a vender tudo o que ele tem e trocar tudo que ele possui, toda a riqueza dele, numa única pérola? Se fosse uma pepita de ouro que pudesse ser quantificada, talvez você até entenderia. Se fosse um diamante, porque os diamantes são eternos e são singulares lá no seu poder, você talvez até entenderia. Mas por que Jesus vai usar uma parábola dizendo que alguém tem a coragem de trocar todas as propriedades? O que a pérola ganhou no inconsciente coletivo? E é tão interessante isso, porque quando Jesus também quer falar de valor, ele fala, cuidado, lá no Sermão do Monte. Jesus coloca a pérola no Sermão do Monte e associa a pérola à coisa mais descerebrada, mais instintiva, mais apressada, mais ansiosa que você pode conhecer. Quem é a coisa mais ansiosa, apressada, instintiva e que come qualquer coisa? Porco. Não tem nem um ser vivo quadrúpede que, na pressa de ter sua necessidade satisfeita, come qualquer coisa. Agora, você quer deixar um porco nervoso? O que pode deixar um porco nervoso? Com raiva de você, a ponto de partir para você com violência. Pérola. Jesus fala assim, cuidado, não dê uma pérola para um porco, porque ele pode ficar com tanta raiva de você que ele vai partir para cima de você para te matar. Rapaz, mistério. Como é que Jesus, para falar do maior valor de uma coisa, usa uma pérola? E depois, para reforçar o valor disso, pega o ser animal mais instintivo quando está com fome, a ponto de comer qualquer coisa. E falar, cuidado, porque se você der uma pérola para um porco, você pode deixar ele tão irritado que ele vai partir para cima de você como quem quer te matar. Por quê? Você lembra que quando um homem foi sendo reduzido
E ele ficou tão desprovido da sua consciência de valor. Quem foi um homem na história bíblica, de novo numa parábola, que pegou tudo que ele tinha de valor, ele abdicou de relacionamento de família, ele abdicou de trabalho, ele abdicou de sociedade, ele abdicou de tudo. E ele pegou tudo que Deus tinha dado para ele, tudo que ele podia ter na vida, e ele foi tratando isso de maneira tão instintiva que ele ficou irmão de quê? Um homem, quando despreza o propósito de toda a riqueza e valor que Deus depositou na vida dele e resolve viver de maneira instintiva, apressada, faminta, acelerada, ansiosa, achando que a vida é para consumir tudo no seu maior benefício e prazer, ele vai dormir com os porcos. Vai comer com porco, dormir com porco, morar com porco, porque não existe ser vivo no mundo mais básico do nosso convívio que um porco. E aí Jesus pega um porco para falar de pérola e do valor da pérola para falar com um porco. Sabe por quê? Você lembra qual foi a comida que um homem desconstruído foi comer? Qual era a comida dos porcos? Alfarroba. Alfarroba é uma vagem. Uma vagem é mais ou menos igual a uma ostra. Você come o interior dela. E o grão da vagem era mais ou menos igual a uma pérola. Um grão de vagem pode ser confundido com uma, e uma pérola pode ser confundida com uma vagem, uma alfarroba. Então é muito fácil você, na ansiedade do porco, confundir ele, dando para ele uma pérola. Só que tem o seguinte: a alfarroba é doce, macia, combate a glicose. Então você está pensando em reduzir sua glicose e colesterol, vai comer alfarroba. Por isso que talvez porco é gordo e não tem problema de colesterol nem de diabetes. Amém, irmãos? Então o porco não está tão lascado assim, não. Às vezes a gente intuitivamente pode estar vivendo um tipo de vida que é melhor não atrapalhar. Amém? Deixa o porco ser porco. Mas não entrega para o porco, na ansiedade dele só de resolver o problema dele, uma coisa que não vai resolver o problema dele. Porque na ansiedade de ter o problema dele resolvido, em vez dele morder uma coisa macia, doce e resolutiva, ele vai quebrar os dentes. E aí, em vez dele amar você, porque você entregou para ele uma coisa de valor, ele vai odiar você porque você não resolveu o problema dele. Porque ele não estava procurando valor, ele estava procurando só ter o problema dele resolvido. Então tem muita gente que é assim. Tem muita gente que está meio misturada assim, e ele não quer conhecer seus valores, ele só quer ter os problemas dele resolvidos. Comedor de alfarroba. Amém? E aí nós temos que tomar esse cuidado, porque Jesus não está falando que errado é o porco. Errado é quem deu pérola para ele. A estupidez não está no porco. Não, o porco tem razão de estar com raiva. Porque faltou sensibilidade de quem estava tratando com ele. Glória a Deus, irmãos. Então você não tem que achar ruim, porque às vezes algumas pessoas estão com raiva de você, porque na verdade ela só queria que você resolvesse o problema dela, ou você está querendo discutir com ela o que ela não está na hora de discutir. Glória a Deus, irmão. Por isso que a pérola está associada em valor, porque
O valor, quando Jesus quer falar de valor, ele vai falar de sutileza. Ele vai falar de sensibilidade. Ele vai falar de natureza. Amém? E aí, para a gente entender por que a pérola tem valor, ela é de grande valor, por que ela tem essa sutileza, por que a pérola vai tratar na nossa vida valores, porque ela vai falar de quê? De sensibilidade, de percepção, de invisível. Por que o valor da pérola está associado à estupidez do porco? Por que o valor da pérola só pode ser conhecido se está associada à intuição do comerciante? Então você vê, presta atenção, que a pérola só tem valor porque ela tem um valor de intencionalidade. Porque na vida de um instintivo porco, ela não tem valor. E na vida de um intuitivo comerciante, ela só tem preço, mas continua não tendo valor. Então a pérola só vai ter valor naquele que quer viver a vida na sua intencionalidade. A pérola só vai ter valor na vida daquele que quer prestar atenção. A pérola só vai ter valor na vida daquele que perdeu a pressa. A pérola só vai ter valor na vida daquele que se libertou dos seus interesses. E agora ele quer prestar atenção no que a vida de fato significa. Ele não quer entender a vida mais na pressa das suas necessidades e nem na mecânica dos seus negócios. Ele quer entender a vida na beleza dos seus processos. Glória a Deus, amados. Eu estou sendo ministrado tem 3 dias nas suas bodas. Eu queria celebrar uma boda de pérola por semana. Vai lá para Gênesis 50 e nós vamos entender o que é uma boda de pérola. Gênesis 50, os últimos versículos de Gênesis, diz assim: José encontrando com seus irmãos, presta atenção, meu amigo Enzo. Meu amigo Enzo, bodas de pérola. E José diz assim, Gênesis 50, verso 19. Então José disse aos seus irmãos: não tenham medo, não. Porventura eu estou no lugar de Deus? Vocês bem que intentaram todo tipo de mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tenham medo, eu sustentarei vocês. Rapaz, sabe como é que uma pérola é formada, Enzo? Explicar. Existem 3 tipos de pérola. Agora eu vou entrar na minha área de joalheiro, vou evocar a memória do meu pai, da minha lojinha, ver meu pai encontrar pérola, vender pérola, comprar pérola. Eu sei, eu aprendi o valor de uma pérola. Eu sei explicar uma pérola. E é muito curioso uma pérola. Sabe a partir de que uma pérola é formada? Então eu vou te explicar. Existem 3 tipos de pérola. Existe a natural, que é a que tem maior valor. Existe a cultivada, que ela é um pouco comercial. E existe a artificial, que não tem valor nenhum. É plástico. A natural, ela é formada, pira. A ostra está lá e pode entrar um grão de areia, ou um parasita, um micro-organismo, um trem que vai incomodar a ostra. Amém? Entendeu? O capeta põe uns trem na vida da gente que é para acabar, entendeu, Enzo? Todo mundo falou assim, agora lascou. Isso é uma contaminação. Isso é uma bactéria. Isso não tem recuperação. Mas dentro da ostra, ela vai encapando aquilo que seria para dano.
aquilo que seria para a morte, ela vai vestindo de beleza. É o belo, é o harmonioso, é o singular, encapando a tragédia, encapando, vestindo o incômodo, cobrindo. É a graça de Deus cobrindo a vergonha da nossa nudez. Era o que era para a morte se tornando para a vida, o que era para desespero se tornando em esperança. Então isso não é uma coisa para quem tem pressa. Isso não é uma coisa para quem só quer ter o problema resolvido. Você quer ter o problema resolvido? Então tira o grão de areia de dentro da ostra. Você quer ter o seu problema resolvido? Então mata o micro-organismo que pode ser um incômodo. Mas você quer entender os processos de Deus? Recebe. Recebe aquilo que às vezes aparentemente seria para a morte e você vai perceber que é para a vida. Mas sabe qual é a primeira coisa que você tem que perder na sua vida para conhecer os processos de Deus? É o medo. Porque enquanto houver medo, o amor não se aperfeiçoa. E aí às vezes você está com medo porque entrou um cisco. Você está com medo porque entrou uma bactéria. Você está com medo porque você achou que deu ruim. Paciência. Esperança. Graça. Favor. E daqui a pouco isso está transformado numa pérola. É tão curioso isso, rapaz, que a pérola na galeria das joias é a única que já vem pronta de forma natural. Não é igual o ouro, que você vai passar pelo fogo, pela lapidação. Não é igual o diamante, que você vai passar pela lapidação também, para transformar ele numa joia. Não! Não é um diamante que você vai lapidar ele para ele virar um brilhante. Não é um ouro que você vai passar ele pelo fogo e laminar ele para ele virar um anel, uma joia, um brinco, um colar. Não! A pérola é o que é, feito a partir daquilo que Deus determinou e quis que ela se tornasse sem nenhuma intervenção humana. Por isso que não existe uma coisa mais fantástica do que você encontrar uma pérola natural, perfeita. Porque é um trem que tinha tudo para dar errado. Às vezes, se você olhasse para onde aquilo começou, você ia falar, isso é um cisco. Entendeu? Está me incomodando. Imagina se a ostra cospe. Ainda bem que a ostra não sabe cuspir. Glória a Deus, amado. Imagina se a ostra fosse igual nós, que vomitasse. Imagina se a ostra fosse o porco. Imagina se a ostra fosse o comerciante que vendeu. Glória a Deus, amigo. A gente um dia já foi um cuspe. Ainda bem que Deus não cuspiu. Um dia a gente já foi um cisco lá. Ainda bem que Deus não limpou. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é mais fantástico que a pérola como joia? É que não serve para outra coisa. Glória a Deus, amado. Você não vai ver uma pérola, por exemplo, um esmeril pulindo outra pérola. O diamante você já pode ver. Você pode pegar um diamante, às vezes ele está na ponta do esmeril, na ponta de uma caneta cortando vidro. Serve para outra coisa. É valioso, mas também serve para outra coisa. Ouro, você vai ver fio de ouro, você vai ver espelho de ouro. A lente que cobre o capacete dos astronautas tem uma película de ouro para poder filtrar os raios solares. Você pode ter um ouro laminado até a ponto de ele ficar transparente. Então o ouro, além de ser valioso como joia, como riqueza, como símbolo de riqueza, ele também serve para outras coisas. A pérola não, companheiro. A pérola, ou a pessoa entende o valor dela, ou ela também não serve para mais nada, não. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. A pérola não é multiuso. Tem gente que... Não, mas também não deu para um trem, serve para o outro. Para com isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque é desse sujeito porco. Não serviu mais para uma coisa, vira lavagem, serve para porco comer. Não serviu mais para mim, eu vendo e transformo isso em dinheiro. Não. Quem entende o valor da pérola, entende que o valor dela está no fato de que ela não serve para outra coisa. Glória a Deus, meu irmão.
ela é específica, ela é natural. Sabe outra coisa maravilhosa sobre a pérola que talvez você não sabia? Pérola não pode ser polida. Amém? Pérola não pode ser polida, só limpa e cuidada. Aleluia, irmão. Olha que coisa rica. Ela não pode sofrer processos abrasivos, ela não convive bem com a violência, ela não convive bem com o distrato, ela não convive bem com a rudeza. Não dá para você polir uma pérola. Então, você quer manter uma pérola bem e o valor dela, cuida, porque depois não vai dar para polir. Amém? O valor de uma pérola está no fato de que ela nunca foi riscada. Apesar dela ter começado com uma coisa agressiva, agora ela é tão pura e perfeita que também tem que ser cuidada com uma certa sensibilidade. Bodas de pérola, coisa rica, rapaz. Não é? Essa sensibilidade, essa intencionalidade, essa definição, essa singularidade, é tudo isso que representa o que nós estamos celebrando aqui hoje. Por isso, se tem uma bodas que representa a vida do Enzo e da Lala, fala para mim, de verdade, agora que a gente está contando essa história. Se tem uma bodas que parece que a gente estava esperando para celebrar com vocês, não é? De prata foi muito bom, mas parece que não era aquilo que estava traduzindo. De ouro, então, vai ser melhor ainda. Mas, se tem uma bodas que eu estou muito grato de celebrar com vocês, porque testemunha, fala, diz, declara, proclama aquilo que é a casa de vocês. Essa singularidade, essa singeleza, essa coisa profunda e misteriosa, mas ao mesmo tempo suave, bela e simples. Que é uma coisa mais simples do que uma pérola. A beleza da pérola não está na sua sofisticação, está na sua história. Sabe quanto tempo leva para formar uma pérola natural? 3 anos. Sabe qual é a previsão de uma pérola durar boa, no mínimo, 150 anos? Mas já encontraram pérola de mais de 2.000 anos, em perfeito estado de conservação. Está vendo como é que pérola é uma surpresa, Lala? A pérola é bela, é valorosa, porque ela está sempre surpreendendo a gente. Uma coisa orgânica. Você consegue imaginar que a única joia que a gente carrega de natureza orgânica é uma pérola. Glória a Deus, amados. Então, em nome de Jesus, fala. É? A pérola vai cantar hoje, a Rebequinha. Amém? Então, a gente quer louvar a Deus, agradecer a Deus por essa história bem contada e essa riqueza de ensinamento que a gente pode levar para casa hoje aqui com a vida do Enzo e da Lala. E eram essas coisas que eu queria salientar, né? A questão dos processos operados por Deus de maneira tão natural, que evocam a singularidade. Uma coisa muito interessante, Enzo, e isso a vida da casa de vocês encarna de maneira muito bela, é que entre as pérolas naturais, você nunca vai encontrar uma pérola exatamente igual a outra. Sabia disso? Por quê? Porque elas foram formadas a partir de estímulos diferentes. As pérolas cultivadas beiram a igualdade. Se você encontrar uma pérola exatamente igual a outra, desconfia. Uma pérola exatamente igual a outra diz que houve uma intervenção humana. Aí ela já não tem tanto. Amado, recebe isso. Recebe, encarna, incorpora.
Deixe esse Espírito descer sobre você. Recebe o Espírito de Cristo. Você entender isso na sua casa. Quantas vezes a nossa mão está querendo tornar todo mundo o quê? Igual. Sem perceber a sutileza, a beleza, a singularidade de cada um. Formado muitas vezes a partir de experiências que nós daríamos tudo para evitar. Mas que se Deus não evitou é porque elas não poderiam nem deveriam ser evitadas. Se tem alguém interessado em evitar o que deveria ser evitado e o que poderia ser evitado, é quem? É Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Isso não vai transformar cisco em outra coisa. Mas o processo pode transformar tudo isso em pérola. Se você encontrar um cisco, é cisco. Se você encontrar uma bactéria, um micro-organismo, é bactéria, é micro-organismo. Num outro ambiente, mata e tira, porque está fora de propósito. Mas dentro do ambiente da graça de Deus, aguenta, porque pode virar pérola. Glória a Deus. Eu creio. Fora da graça de Deus, amado, é lixo. Mas no ambiente da graça de Deus, pode ser a mais preciosa de todas as pérolas. Sensibilidade e definição, intencionalidade. Amém? Pode? Eu queria colaborar. Amém? Eu pensei... tem que ficar em pé, irmã, que vocês não estão me enxergando. Eu escrevi um texto, porque da outra vez que nós comemoramos 25 anos de casado, eu não tinha feito um voto para o Enzo, fui pega de surpresa, e dessa vez eu preparei, e tem tudo a ver com o que o Paulo Júnior falou. Eu vou falar para ele assim na frente da congregação, né? Ao meu grande amor, verdadeiro e único. Assim se passaram 33 anos que nos conhecemos. E 30 que nos casamos. Me sinto plena, cheia de significado e de propósito ao seu lado. Até aqui nos trouxe o Senhor, com muitas histórias, vitórias, lutas. Tivemos dias muito felizes e também muito tristes. Mas sempre o amor venceu as adversidades, os obstáculos e até as enfermidades. Foram muitas as vitórias, mas a maior e mais extraordinária foi a luta contra a esterilidade, que nos trouxe a linda Rebeca, hoje com 15 anos. Nossa coroa do amor de Cristo em nosso favor. Hoje só posso louvar a Deus por tudo que vivemos e temos vivido, pelas pérolas alcançadas na caminhada, frutos das intempéries da vida, que nos lembram da fidelidade e do amor de Jesus, que nunca nos abandona. Obrigado, meu amor, por me tornar cada dia melhor, por esticar a minha estrutura, além do visível. Te amo e te amarei para sempre. Espero poder comemorar muitos e muitos anos de vida ao seu lado, vivendo todas as estações que o Senhor tiver para a nossa família, olhando o alvo, que é Cristo Jesus, consultando sempre o Espírito Santo, que nos instrui em todas as coisas, e submetendo a autoridade do nosso Pai Celestial, que nos ama. Amém? Amém. Enquanto o Enzo prepara, fica aqui, Lala. Agora você tem que receber a música dele em pé também. Ô, Lala, você sabe o que do Enzo te torna cada dia melhor? O pior dele, entendeu? Então, o pior do Enzo te torna você cada dia melhor. E o seu pior torna ele cada vez melhor. Porque o seu melhor pode tornar ele interesseiro. E o melhor dele pode tornar você uma mulher interesseira. Mas quando você consegue formar pérola naquilo que podia ser um cisco, é porque Deus está trabalhando o nosso melhor, a partir muitas vezes daquilo que do outro nos incomoda e não o que nos beneficia.
Amém? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer, nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Ô Rebequinha, antes de você cantar, na liberdade que eu tenho de amigo, eu vou contar uma história aqui pra vocês que é engraçada. Lá vem. Quando eu vivo um momento igual esse, que o Enzo e a Lala trouxeram pra gente, essa alegria que a gente pode sentir aqui, isso aqui não, se gravar depois você corta, tá bom? Isso aqui não vai, é só pra nós aqui. Essa história é só nós aqui. Se alguém contar fora, eu nego. É o seguinte, teve uma vez lá em Uberlândia, que a igreja, o ministério lá, resolveu fazer a festa dos namorados da cidade. Então a gente pegou o maior salão de festa que tinha lá na época, que era a Castelli, e nós organizamos com ingresso, banda. Não, o trem, pensa bem, traz black tie, negócio arrumado, buffet. Então a gente estava oferecendo, com ingresso, com tudo, mas a gente estava oferecendo a festa do Dia dos Namorados para toda a cidade. Era uma forma da igreja ofertar e contribuir com isso. E o povo numa alegria, um contentamento. Aí lá no meio da pista de dança, o Marcão que estava aqui, ainda bem que ele foi embora, eu posso contar. Aí o Marcão, no meio da festa, ele entrou, todo mundo de black tie e tal, ele no meio da pista de dança, ele e a Roberta, ele foi empolgando. Aí no meio da empolgação dele, ele jogou a gravata para trás assim, ó. Levantou as mãos e gritou assim: isso é que é igreja! Então eu vendo o Enzo cantar aqui com a Lala, nessa liberdade aqui, deu vontade de jogar a gravata para trás e levantar a mão. Isso é que é igreja. Obrigado, viu, Enzo, Lala? Graças a Deus. Rebequinha. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá no encontro desse olhar. Quando a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará. Meu amor, juro por Deus, eu acho meu amor que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará. Meu amor, juro por Deus, eu acho meu amor que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar.
precisa se casar, precisa se casar. Não, fala a verdade. O que deu vontade de você falar aqui agora? Hã? O que deu vontade de você falar aqui agora, ouvindo a Rebequinha? Levanta a mão ainda e fala assim: isso é que é igreja. Bom demais, Rebeca, graças a Deus. Vamos orar por essa casa. A nossa casa queria te dar um presente muito singular. É uma edição já esgotada. Eu fui lá, arrematei os últimos exemplares, porque é uma coisa muito singular. É um livro de devocionais que foi escrito por vários pastores do ministério, homens e mulheres. Então é um livro escrito, devocionais, pelos casais. Então aqui, inclusive, tem devocionais escritas por mim e devocionais escritas pela Laninha. Tá bom? Como parte da vida de vocês, é um pouco daquilo que a nossa história, a nossa vida contempla. Queridos Lalá, Enzo e Rebeca, celebrando o privilégio e a responsabilidade de sermos família de Cristo, eleitos na eternidade para sermos a encarnação das suas virtudes em amor, fé e esperança. Lana e Paulo Júnior. Tá bom? Isso aí é uma coletânea. Isso aí é uma coletânea de pérolas. É um colar de pérolas esse devocional aí. Amém. Fica aqui, bem, vamos orar por eles. Fica aqui, lá, Rebeca, vem cá. E orar aqui por por esse colar de pérolas que está aqui. Olha para a sua vida agora e recebe esse ensinamento parabólico. Um colar de pérolas de muitas voltas. Muitas voltas. Nenhuma igual a outra. Todas de natureza singular e expressão assim bem genuína, espontânea, traduzindo a pura fidelidade de Deus. Algumas coisas que você talvez um dia lamentou como se fosse um objeto estranho, que você quis tirar para fora, expulsar da sua vida. Mas a graça de Deus envolveu, recobriu e transformou isso numa joia de grande valor. E que nunca vai ser desfrutada por quem está com pressa. Pérola não é coisa para quem está com pressa. Talvez o ouro até seja, mas a pérola não. Com certeza, uma pessoa que estiver fugindo, com medo, e ele tiver que escolher entre ouro, diamante ou pérola, ele vai levar o ouro, depois o diamante, por último a pérola. Até porque a pérola só tem sentido quando ela está em contato com outra coisa. É uma coisa de grande valor, mas que não tem valor sozinha. Como teria um diamante, como teria uma pepita de ouro. Coisa rica, não é não? Amém? Então é essa sensibilidade que a gente quer receber através da casa do Enzo. Eles estão ofertando para nós aqui suas bodas de pérola. E recebe isso agora como ensinamento. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia. Esse dia que conta a história não só do Enzo e da Lalá, mas conta a história de todos nós. Hoje é bodas de pérola para todos nós. Para que liberte a gente da pressa, da ganância, da usura, que liberte a gente desse espírito de porco que quer só ter o problema resolvido, que nos liberte desse espírito de comércio que só quer alcançar o que tem preço e acaba abrindo mão do que tem valor. E ajuda-nos a entender o valor dos processos, a singularidade, a sensibilidade, os segredos, os mistérios que formam, que definem uma pérola de grande valor. A sua singularidade, a sua peculiaridade.
onde cada uma é uma joia em si e que conta uma história toda particular, que só faz sentido na comunhão, mas que também só faz sentido na compreensão própria de cada um. Obrigado pela oferta, pela entrega. Obrigado porque Enzo e Lala não rejeitaram os processos, nem a estranheza daquilo que o Senhor usou para gerar esses processos, mas se submeteram à tua graça e à tua virtude, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir o louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez. Amém, graças a Deus, que alegria, irmãos. Queridos, eu quero convidar os homens da congregação para duas coisas, presta atenção. Amanhã nós temos o No Fio do Bigode lá no Nativas Grill, no nosso projeto Goiânia, Capital da Família. Mas amanhã é meu aniversário também, então eu quero exigir dos homens aqui me dar um abraço lá amanhã, tá bom? Então você está convidado lá para o Fio do Bigode e também para me dar um abraço lá amanhã, tá bom? Vamos, levante as suas mãos para os céus e eu quero abençoar a igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e sempre. Deus abençoe. E amanhã os homens no Nativas Grill, tá bom? Estou te esperando lá do meio-dia às 2. Um abraço.